Pai do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 185 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos quase na reta final aí do livro de Salmos e a nossa porção diária de hoje vai se encontrar do Salmo 137 até o Salmo 143. Amém? Separe um tempo no seu dia, pode ser de manhã, à tarde ou à noite, pode ser em 3 porções, o que você sentir melhor. Mas faça essa leitura, né? Medite nela, faça as suas anotações, creia que Deus irá iluminar a sua mente. O nosso texto devocional de hoje se encontra no Salmo 139 e os versos 23 e 24. E a palavra do Senhor diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Bom, nós temos hoje uma porção bem interessante, né, para analisarmos. O Salmo 137, ele muito claramente foi escrito durante o período babilônico, né, quando a Babilônia veio sobre o povo de Judá, tomando eles como servos, né, levando a boa parte das pessoas mais nobres, dos príncipes, da realeza e algumas pessoas importantes para a Babilônia, aonde ali eles se tornaram cativos, uma boa parte deles, como homens importantes que nós conhecemos, Neemias, Daniel, Azarias, né? Se tornaram ali pessoas muito importantes nesse reinado babilônico. E eles oram, cantam essa canção, né? Uma canção de tristeza, porque aparentemente, durante o tempo em que eles estavam ali, os babilônicos ou os outros povos pediam para que eles cantassem as canções que eles cantavam no Santo Templo do Senhor. E então eles vão dizer no Salmo 137 como nós vamos cantar canções que nos alegravam em um local que apenas nos entristece. E esse salmo ele é muito importante para aquele homem, para aquela mulher que acha que pode servir a Deus mesmo estando lá no mundo, né? Algumas pessoas pensam: eu faço orações, eu canto louvores, mesmo não tendo um compromisso com a igreja. E não é porque a gente quer ser chato ou intolerante. E você vai entender isso no verso de número 4, que ele diz assim: Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Ou seja, a adoração a Deus, ela é adequada quando nós estamos em terra conhecida pelo Senhor, que seria o quê? Em aliança, em comunhão com a casa de Deus. O louvor pode ser cantado? Pode. Você pode cantar o louvor onde você quiser, mas um louvor de adoração, um louvor que realmente tenha um propósito, ele tem que ser adorado em terra conhecida, né? Não estou dizendo que você tem que cantar apenas dentro da igreja, mas estou dizendo que você tem que ter uma vida de comunhão com a igreja de Cristo Jesus. Amém? O Salmo 138, ele vai falar da gratidão, né, que Davi sentia por Deus e também da fidelidade de Davi. Esse salmo, ele fala muito da bondade de Deus, de como Deus tinha agido, né, a respeito da vida de Davi, e ele mostra, por exemplo, que tudo o que acontecia na vida dele, ele atribuía ao Senhor. Nada era mérito seu, era tudo mérito do Senhor. E ele mostra, por exemplo, quando ele diz no Salmo 138, verso 1, Eu te darei graça, Senhor, de todo o meu coração. Então, ou seja, a gratidão dele não era por meio termo, mas era por completo. Depois ele diz no verso 2, Voltando para o teu santo templo, eu me prostrarei. Humildade, a adoração tem que ser sempre com humildade, reconhecendo o Senhor como grande. E depois ele diz que ele louvaria o Senhor por 2 motivos. Não era por bênçãos recebidas, não era por curas recebidas, o que também não tem problema, mas a nossa gratidão a Deus deve ser por princípios
primordiais, que são realmente mais importantes, que é a misericórdia de Deus e a verdade de Deus. A verdade se encontra na palavra do Senhor, e a misericórdia pelo fato do Senhor não nos consumir, e sim nos fornecer o perdão e o seu amor. Amém? O Salmo 140, ele é um salmo que Davi está orando por proteção, pedindo segurança a Deus. E isso fica muito claro no verso 12, onde ele diz: sei que o Senhor defenderá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Então, ou seja, Deus realmente protege aqueles que estão em dificuldade. O Salmo 141, ele vai mostrar para nós uma oração vespertina, o que acreditamos ser uma oração realizada logo pela manhã, Então ele está pedindo algo para o seu dia, uma oração diária, E ele pede coisas como, por exemplo, o verso 3, 4 e 5. Põe guarda na minha boca. Aleluia. Depois ele diz: não permitas que o meu coração se incline para o mal. Depois ele diz: fira-me o justo, e isso será um favor. Repreenda-me, e será como o óleo sobre a minha cabeça. Talvez essas coisas para muitas pessoas não são muito importantes. Talvez algumas pessoas pensam que é muito mais importante: Senhor, guarda o meu dia, Senhor, me prospera, Senhor, abre as portas. Mas todas essas coisas que nós pedimos todos os dias para Deus, elas vão vir naturalmente como consequência da maneira em que nós vivermos. Tememos a Deus, guardamos a sua palavra, amamos o Senhor, Ele vai nos proteger, Ele vai nos guardar, Ele vai nos abençoar. Agora, se nós não andarmos de acordo com a sua palavra, cometendo pecados, erros, então não tem como Deus nos guardar e nos abençoar. Por isso que Ele pede: põe guarda a minha boca. O que Ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer: Senhor, guarda os meus lábios para que eu não fale coisas que não te agradem. Depois ele diz: não permita que o meu coração se incline para o mal. Ou seja, Senhor, eu sei que o meu coração é mau. Eu sei que o meu coração só deseja aquilo que não te agrada. Então não permita, Senhor, que o meu coração se incline tanto para a maldade. Assim, ele estaria guardando o seu coração de cometer pecados. E por último, ele está dizendo: Senhor, que o justo me fira, isso será um favor. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que quando alguém que teme a Deus repreende alguém, essa pessoa está sendo favorável, ou seja, ela está fazendo um favor, ela está ajudando aquela pessoa. A maioria de nós não gostamos de repreensões, sejam por lideranças, sejam por pregações, por exortações, porque nós não queremos ser corrigidos. Porém, o salmista deixa bem claro que ser repreendido por um justo, por alguém que teme a Deus, é um favor, é uma bênção. E olha, ele confirma isso quando ele diz: e que ele me repreenda, e será como o óleo sobre a minha cabeça. Então, ou seja, quando alguém da parte de Deus vem nos exortar, vem nos corrigir, nos direcionar, essa pessoa está fazendo de nós um homem ou uma mulher abençoados. O Salmo 142 é um salmo também de livramento, de pedido de ajuda, e Davi nessa época estava em uma caverna escondido quando ele fugia muito provavelmente de Saul e de todo o exército de Israel. O Salmo 146 é um salmo de súplica pela libertação, e mais uma vez ele atribui todo o poder da sua libertação, não pela sua espada, pelo seu escudo, mas totalmente para Deus. Amém? E vale a pena uma meditação nesse texto. Amém? Mas o texto que nós separamos para o nosso devocional é o Salmo 139. E nós lemos os versos 23 e 24, onde ele diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração e prova-me e conhece os meus pensamentos. Ele está dizendo que Deus, ele estava... não que nós precisamos fazer isso, mas Davi mostrava para Deus que para ele não era um incômodo Deus sondá-lo, Deus conhecê-lo, Deus visitá-lo. Para algumas pessoas é. Algumas pessoas não querem que Deus saiba o que ela pensa, o que ela sente e o que ela faz. Davi não. Ele diz: sonda-me, ó Deus,
sonda o meu coração, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Ele queria que Deus sondasse a mente, o coração e suas intenções. Por quê? Porque ele queria que Deus analisasse para ver se nele havia algum caminho mau, se nele havia alguma intenção maligna. Por quê? Se ele tivesse alguma intenção maligna, os seus caminhos não iriam levá-lo a um caminho de vida eterna. Depois ele diz, guia-me pelo caminho eterno. Então, ou seja, se nós queremos ir para o céu, isso não é para todos, é somente para aqueles que querem ir para o céu, nós temos que pedir para Deus sondar os nossos corações, a nossa mente e os nossos sentimentos e ações. Por quê? Porque todos os dias vão ter pensamentos e desejos em nós que não nos levam no caminho eterno. E Deus pode nos libertar deles, certo? Porém, esse salmo ele mostra muito mais do que uma simples oração para um direcionamento. Esse salmo mostra os 3 pilares que provam que o nosso Deus é Senhor e que o nosso Deus é o único Deus verdadeiro e que os outros deuses não passam de invenções humanas. Porque esse salmo mostra a onipotência de Deus, a onisciência de Deus e a onipresença de Deus. Mostra, pastor? Com certeza. Ele diz assim, no verso de número 3, observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Então preste bem atenção, isso é onisciência. Ele está dizendo, o Senhor sabe por onde eu ando, o Senhor sabe como eu deito, o Senhor sabe todos os meus caminhos, ou seja, as minhas obras, a minha vida. E até mesmo antes que eu fale alguma coisa, o Senhor já sabe. Então isso se chama onisciência. Deus sabe de tudo, certo? Verso 1, Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Então Deus sabe de tudo. Segunda coisa, Deus é onipresente. Olha o que diz o verso 7 em diante. Para onde me ausentarei do teu espírito? E para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Observa que ele disse que é impossível alguém fugir e se esconder de Deus. É tolice tentar, amados. Deus sabe onde nós estamos, Ele sabe como nós estamos e sabe o que estamos fazendo, certo? Então Deus é onipresente. E além de Deus saber por fora onde nós estamos, Ele ainda habita dentro do ser humano. Por último, Ele vai mostrar a onipotência de Deus, que Deus é poderoso para realizar todas as coisas. E Ele diz assim no verso 14, graças te dou, visto que, de modo assombrosamente maravilhoso me formastes. Quem cria o feto? Quem cria o bebê no ventre da mãe? Não é a medicina, não sou eu, não é você, é Deus. Amém? Então ele diz, me formastes, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Então vamos lá. Olha o poder que Deus tem. Deus tem o poder de escrever os dias de uma pessoa no livro da vida. Essa pessoa ainda não nasceu, essa pessoa ainda não foi formada. E Deus relatou no livro da vida os atos e a história dessa pessoa, certo? Isso se chama onipotência. É um Deus que tem poder de todas as coisas. Lembra de Jó 42? Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos podem ser
impedidos. Amém? Então lembre-se, o Deus que te sonda e o Deus que te conhece é um Deus onisciente, é um Deus onipresente e é um Deus onipotente. Eu sou o pastor Tiago da Igreja Pentecostal Poder da Palavra e quero orar por você nessa manhã. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore comigo nessa hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pela sua bondade, pela sua misericórdia e pelo seu favor. Senhor, perdoa os nossos pecados e nos ajuda nessa manhã. Pedimos para que o Senhor venha nos sondar, como diz esse salmo, para que o Senhor venha conhecer os nossos pensamentos, as nossas intenções e que o Senhor venha nos livrar de todo mal que possa nos cercar. Guia-nos, Senhor, por caminhos que nos levem à eternidade. Guia-nos por caminhos da santidade, da obediência, porque tudo o Senhor sabe de nós. Não temos como esconder e nem nos esconder. Senhor, então opera maravilhosamente sobre a vida do teu povo, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, operando o impossível, porque o Senhor também é onipotente. Nós cremos, Senhor, no teu trabalhar, cremos no teu agir e cremos na tua poderosa mão. Não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima quinta-feira.